gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no quintal do Museu Imperial. E para quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer esse ponto turístico aqui da nossa cidade imperial. Hoje eu vou falar de buquê. É uma dúvida que todas as noivas têm. Logo depois da escolha do vestido, elas têm dúvidas qual é o estilo de vestido, o estilo de buquê. E eu acredito que o buquê, ele tem que contar uma história. A história da noiva, do vestido e do estilo dela. É um composê de mistura de sensações, tá? Muitas pessoas não sabem da história do buquê. Então aqui também é a cultura e eu vou contar um pedacinho, bem brevemente, sobre a história do buquê. Eu estava lendo sobre o assunto e tem muitos artigos que falam que o buquê veio da parte da antiguidade, onde as mulheres não tinham o hábito de tomar banho. Então, na hora do enlace matrimonial, o buquê ele era colocado no centro do peito e para disfarçar o odor, o mau odor, o perfume das flores, eles vinham para dar uma cintilância ao momento. Mas eu ainda prefiro acreditar que o buquê surgiu na antiguidade, sim, para selar essa fertilidade, a abundância. Por quê? O buquê, ele floresce, ele dá frutos. Então ele tem a ver com a vida. Na Polônia, eles acreditavam que se você colocar um pouquinho de açúcar no buquê, a futura esposa ia tratar e ser muito amável com seu futuro esposo. Crenças e superstições à parte, agora nós vamos falar sobre os 4 tipos de buquês que existem no mercado de casamento. Buquê redondo tradicional, assimétrico, braçada e o cascata. O redondo tradicional é o mais pedido, é o mais queridinho das noivas. Ele é nesse estilo aqui, bem arredondado, tá bom? As cores é de acordo com o estilo do casamento, tá bom? E eu acredito que esse estilo de buquê aqui é o que combina mais facilmente com os estilos de vestidos, os mais variados estilos de vestido. Então, com esse estilo de buquê aqui, você não vai errar, tá? O buquê assimétrico, ele é um buquê completamente desconectado, que a gente chama. Ele é encontrado muito em noivas mais modernas e decididas, tá bom? Isso não é uma regra, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do período, tá bom? Então você vê aqui os ramificados mais despojados, mais desconectados. Então, assimetria e desconectado, essa é a segunda opção. Terceira opção é o cascata. É um buquê que o próprio ramificado de flores dele vai caindo como se fosse cachos, imitando um cacho de banana. Por isso o nome cascata. E o buquê braçada, tá bom? Que ele tem o caule bem extenso, a noiva vai usar ele no antebraço, como se ele fosse carregar um neném, tá bom? E o cabo, o caule, ele é bem comprido, que vai alongando até o umbigo. Eu não indico esse tipo de buquê para noivas muito baixinhas, tá bom? A noiva tem que ser alta e de linha. A mesma coisa para o buquê cascata. A noiva, quanto mais alta, melhor para poder usar esse tipo de buquê, porque ele achata muito a silhueta. O buquê cascata e o buquê braçada, eu não indicaria para uma noiva de estatura mediana a baixa, porque eu acredito que ele achate muito a silhueta. Isso é uma opinião minha, muito pessoal. Eu acredito que no seu casamento você tem que realizar o que você sempre sonhou. Isso é só uma dica. Agora nós vamos falar sobre os mais diversos buquês do século XXI. Às vezes a noiva vai casar na praia, no campo, e na igreja, sinagoga ou igreja evangélica, ela tem dúvida qual o estilo de buquê que ela vai usar. Vou falar rapidamente sobre esses detalhes. Casamento na praia, vestidos fluidos, pé na areia. Então eu acredito que a noiva e o buquê tem que acompanhar essa tendência junto com os convidados e padrinhos, né, no local. Então eu acredito que um buquê mais desconectado, mais assimétrico, ele cabe muito nesse ambiente. A gente pode usar aquela forma mais americana, que é a cor das flores combinar com a cor da decoração junto com as madrinhas. Isso também se usa bastante no casamento na praia, tá bom? Casamento no campo. Nem sempre a rusticidade tem a ver com desconexo ou desconectado, tá? Então, às vezes a noiva quer uma coisa mais tradicional. Isso vale, gente, muito também do estilo que você quer atingir no seu casamento. Eu usaria um mix de galhos secos, galhos de trigo também se usa bastante. O braçada eu também usaria no casamento no campo, que eu acho que combina bastante com essa coisa da madeira, do rústico, tá? O casamento tradicional. Igrejas, sinagogas, casamento evangélico, catedrais, enfim. Noivas clássicas e tradicionais. Eu usaria esse buquê redondo, que é o que você não erra, ele é clássico, ele é tradicional e a cor fica à vontade da noiva. Se ele vai ser colorido, se ele vai ser de uma cor só, um tom nude, um tom pastel, isso não tem nada a ver com o estilo do buquê. Isso fica mais uma dica. E agora, nós estamos sendo aí assombradas por quantidades imensas de buquês que as noivas estão criando para elas serem
muito únicas. Nenhuma noiva quer repetir a amiga. Então surgiu o buquê de algodão, buquê de broche, para quem não sabe, ele tem uma história inserida nesses broches, onde a tataravó, a avó, a mãe guardava esses broches e depois que a filha fosse casar, ele juntava esses broches todos para fazer um lindo buquê. É uma forma de contar a história da família através do buquê daquela filha, daquele ente querido, tá? Então buquê de broche, buquê de algodão, buquê de galhos secos, buquê de alecrim, buquê de tecido. Então por aí vai uma infinidade de estilos de buquês. E agora a última tendência nos Estados Unidos é o buquê a brinde. Aí você vai perguntar, buquê a brinde? Como que surgiu isso? Surgiu o seguinte, a maioria dos casamentos nos Estados Unidos, a noiva, a celebração, e aonde ela se arruma é no mesmo local, tá? Eles não mudam de lugar a maioria das vezes. Então, nos minutos finais, antes de começar o cortejo das madrinhas e da noiva, a noiva vai colocar o buquê dentro de uma taça com o líquido que ela deseja brindar com aquelas amigas. Então pode ser um champanhe, um vinho branco ou uma água, ela que vai escolher. E ele vai ficar com o caule submerso mesmo naquele copo, naquela taça, desculpe. E aí na hora que ela for, minutos antes de ela começar o cortejo, ela tira daquela taça e ela brinda com as amigas e ela toma aquela bebida. É uma forma de ela ficar mais perto da tradição dela, entrar bem dentro do casamento. Criatividade é tudo também nessa parte de buquê, vivendo e aprendendo. Gente, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e segunda-feira, tem um vídeo novinho. Um beijo e até lá!